pessoal, está começando mais um vídeo no meu canal. Você que é novo por aqui, já deixa o seu like, já comente aqui embaixo, se inscreva e se você gostar do vídeo, compartilha e seja bem-vindo no meu cantinho. Obrigado. Olá pessoal, já tem mais uma palavra de Deus para o teu coração neste dia de hoje. Que Deus abençoa poderosamente a tua vida. Você que está aqui, que Deus o abençoe poderosamente, que essa palavra venha falar no teu coração, que Deus venha falar mais profundo no teu coração. A palavra de Deus neste dia de hoje para nossas vidas se encontrar no livro de Gênesis 22, que diz assim: Deus manda Abraão sacrificar Isaac. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que depois dessas coisas provou Deus Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, vai à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Então levantou Abraão pela madrugada e pôs a sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E disse a Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou fogo, o cutelo na sua mão, e o seguiram. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui. Meu filho, ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, e assim caminhar e chegar ao lugar que Deus o dissera. E Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou a lenha, estendeu a mão sobre a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E o versículo 12, o Senhor diz: não estenda a tua mão sobre o moço, não faça nada, porque agora sei que teme a Deus e não negaste o seu único filho. Então aqui nós olhamos a palavra de Deus neste dia de hoje para os nossos corações, encontrado no livro de Gênesis 22. Deus manda Abraão sacrificar o teu filho. E aqui nós olhamos que em Gênesis 12, o Senhor faz um chamado, tem um chamado na vida de Abraão. Manda Abraão sair do meio da tua terra, vá para uma terra que o Senhor iria mostrar. Abraão obedece e vai. E no versículo para frente, no versículo 15, o Senhor aparece a Abraão e faz uma promessa. A promessa é essa qual de dar um filho para Abraão e Sara. E aqui nós olhamos que o Senhor, ele é aquele que quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Ele é fiel na sua palavra para cumprir aquilo que ele fala conosco. E quando o Senhor ele faz uma promessa, nós não precisamos ajudar Deus. Não precisamos querer adiantar o processo, adiantar o que Deus ainda vai chegar a hora, o tempo. Então aqui nós olhamos que agora o Senhor no versículo 12 chama Abraão. Abraão obedece e sai, vai para uma terra que ele não sabia onde, mas pela orientação de Deus, ele obedeceu, deu ouvido à voz de Deus, foi sensível à voz de Deus, e ele, ao obedecer à voz de Deus, ele alcançou o que Deus tinha para ele, na família dele. E agora no versículo 15, o Senhor promete a Abraão um filho. Mas como homem, nós, ser humanos, somos falhos. Nós não temos paciência de esperar as coisas acontecer. Nós queremos no já, nós queremos logo. É hoje, orou, quem sabe você fez uma campanha, orou um mês, você já quer que Deus já dá logo.
Tudo tem um tempo. Pelo fato de você orar, não quer dizer que Deus não vai te dar, mas Ele vai te dar no tempo dele. E agora nós olhamos que no versículo 15, o Senhor promete a Abraão de dar um filho. E a promessa na vida de Abraão demorou a se cumprir. De 24 a 25 anos, a promessa de Deus para cumprir na vida de Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão, Abraão estava com 75 anos. Quando a promessa se cumpriu, já estava com 100 anos. Então levou um certo tempo. E na lógica nossa, estava demorando. Na lógica nossa, parece que não iria acontecer. Mas Deus, Ele é fiel na sua palavra para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O que Deus promete na vida do homem e a mulher, pode ter certeza de uma coisa: durma tranquilo, descansa o teu coração, que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando neste negócio. E aqui nós olhamos que no versículo 15, Deus promete, faz uma promessa. Deus é o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa. Deus é o Deus de Jacó, o Deus que cumpre a promessa. E o Deus de Jacó é o Deus que executa a promessa e ainda dá as coisas necessárias para que essa promessa se cumpra. E aqui nós olhamos que agora Deus promete. Aí no versículo 16, Abraão e Sara, como nós, seres humanos, somos falha, erramos mesmo, queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo. Abraão e Sara agora faz um acordo. Sara oferece Agar para deitar com Abraão, porque a promessa estava demorando. Mas a promessa estava de pé, porém no tempo de Deus. E isso que acontece, às vezes nós acabamos dando errado porque nós queremos no nosso tempo. E no nosso tempo, irmão, não é legal. É bom o tempo de Deus, que as coisas elas vão se encaixando, as coisas vai dando certo. Então, no tempo de Deus, as coisas elas são melhores. Então, aqui nós olhamos que agora Deus fez aquela promessa. Mas no versículo 16, Sara e Abraão tomam a frente, quer ajudar Deus. E ajudar Deus, irmão, só tem prejuízo. Quando nós tentamos ajudar Deus, porque Deus ele não precisa de ajuda do homem, de ajuda minha, de ajuda sua. Ele, quando ele fala que ele vai fazer, ele vai. Só que temos que aprender, esperar Deus realizar no tempo dele, na hora dele. E aqui nós olhamos que agora Deus prometeu. E aí no versículo 16 vem Sara, manda Abraão deitar com Agar. E tem o Ismael. E tem aquele menino. E agora passou um certo tempo, a promessa de Deus se cumpre na vida daquele casal. De Saraia, né, que era Saraia, a promessa se cumpre na vida deles. E Deus agora diante daquela situação, chegou o momento de desmamar aquele menino, né? Sara também já estava avançada de idade, estava com 90 anos, então ali um milagre extraordinário que o nosso Deus, ele não pode fazer. Não existe nada que Deus ele não possa fazer. Tudo está no controle dele, tudo está no tempo dele. Ele trabalha como ele quer, da maneira que ele quer e não precisa de ajuda do homem para ele cumprir aquilo que ele nos falou. E agora nós olhamos aqui que aquela promessa se cumpre na vida de Sara e Abraão, quando eles já tinham tomado outras decisões, já tinha um filho, mas o filho da promessa não era aquele, era o que ele ia ter com Sara, não com Agar, com a serva. E agora nós olhamos que chega aquele momento de aflição, tem que abrir mão daquele menino,
né? Abraão agora, a convivência com Sara e Agar e o filho dela, Isaac e Ismael, que era da Agar, não dava para conviver junto. Então, por isso, isso é o grande perigo. Quando nós tentamos ajudar Deus, começamos a ter consequência daquilo que nós tentamos ajudar Deus. Então, não quero ajudar Deus. Espera o tempo de Deus se cumprir na sua vida, que vai ser melhor para você. E agora nós olhamos que Abraão tem que abrir mão daquele menino, manda para o deserto, sem saber qual seria o fim que iria acontecer na vida de Ismael. Mas Deus, irmão, ele estava cuidando. Mesmo o homem sendo falho, mesmo o homem sendo imperfeito, mesmo o homem errando, Deus, ele é misericordioso. Mesmo o homem nas suas falhas, Deus, ele não abandona. Deus, ele não vira as costas para o homem e nem para a mulher. Eu não sei como você se encontra. Não sei qual é a tua situação, como você está vivendo. Às vezes você está vivendo longe de Deus, dizendo que não depende de Deus, que não precisa de Deus. Mas mesmo assim, Deus está com um olhar de amor para você. Mesmo assim, Deus está te contemplando. E quantos livramentos o Senhor tem dado, apesar de você ser rebelde, apesar de você ser desobediente, achar que não precisa de Deus, que você pode viver sem Deus. Porque se nós vivermos, irmão, se nós respiramos, nós dependemos de Deus. O ar que a gente respira não é por acaso, é o próprio Deus que nos deu. Ele soprou o fôlego de vida nas nossas vidas. Então precisamos ser grato a Ele. Pararmos de ser mais ingrato, precisamos ser grato. E agora Abraão abre mão daquele menino. Nós conhecemos a história, vocês também conhecem a história. E agora fica só Sara e Abraão. E passou um tempo, não sei, a Bíblia não relata quanto tempo passou, mas passou um tempo e agora Deus, ele faz um teste de fé com Abraão. Foi a passagem que nós lemos em Gênesis 22. Deus faz um teste de fé com Abraão. Agora o Senhor aparece e aconteceu que depois dessas coisas, provou Deus Abraão. Depois de tudo que aconteceu, as promessas se cumpriu, Deus agora faz um teste de fé com Abraão. E naquele teste de fé, Deus fala com Abraão, eles ouviam a voz de Deus. E Deus fala: Abraão, agora você vai pegar o teu filho, o teu único filho, e vai para um monte que eu vou te mostrar. E lá você vai sacrificar o teu filho. Imagina a dor, a aflição que foi na vida de Abraão. Saber que o seu sonho estava indo embora. Com certeza, naquele momento Abraão imaginou: eu não queria estar, você com certeza que é pai, não queria estar no lugar de Abraão. A dor, a tristeza que Abraão naquele momento sentiu, de abrir mão do seu filho, ter que sacrificar o teu filho, mas era só um teste de fé. Não era que Deus queria que Abraão sacrificasse, porque Deus, ele não concorda com sacrifício humano, sacrifício de criança, sacrifício de adulto, não. Quem gosta dessas coisas é Satanás. Satanás, ele gosta, porque no Velho Testamento era o que mais tinha. Era pessoas fazendo sacrifício para Deus. Deus que não fala, Deus que não vê. Sacrifício para eles, dizia, fazer um sacrifício com criança para abençoar a terra. Nada disso abençoa a terra. Só traz prejuízo para a terra, só piora. Porque Deus, ele fica triste com aquelas atitudes.
a Deus Baulinho, que era ele, se oferecia, então os seus próprios filhos. Então Deus ali, ele só estava testando Abraão, para ver até onde Abraão confiava em Deus. Para Deus ver até onde era a confiança de Abraão. E Abraão passou no teste. Deus, agora ele sai. A Bíblia não relata se ele falou com Sara, mas provavelmente não falou. Porque se tivesse falado, teria impedido o que Deus queria que Abraão iria viver. Ele ia viver uma experiência linda com Deus. E às vezes na nossa vida também tem momento que Deus, ele permite algo na nossa vida para que nós possamos adquirir uma experiência a qual a gente nunca viveu. E às vezes Deus quer que nós vivemos aquela experiência para lá na frente nós podermos contar. E Deus agora, Abraão vai, leva aquele menino, e não era criança, ele já era um adolescente, já tinha opção de ir ou não, mas foi algo voluntário. Abraão levou ele, com certeza, se tivesse falado para aquele menino que quem seria o sacrifício seria ele, provavelmente ele não iria. Mas ali ele saiu com o pai dele para apresentar sacrifício. E quando ele chega lá, chega 3 dias de caminhada. Quando ele chega ao pé do monte, eles iam subir. Eles deixam o jumento e sobe. E deixa os moços. Ele não levou os moços ali junto com ele. Só subiu ele e Isaac. Porque o que Deus queria fazer não era para os outros ver. Era para eles dois vivenciar aquela experiência com Deus. Então tem momento da nossa vida que Deus, ele vai permitir que nós façamos uma experiência e é só nós. Nós olhamos que quando Jesus ele foi ressuscitar a filha de Jairo, tinha muitas pessoas ali. Mas só entraram 3 dos 12, entraram 3 discípulos de Jesus ali no quarto daquela menina. Pedro, João e Tiago. Só esses 3. Não poderia levar todos os outros? Não. Tem coisa na nossa vida que nós não vamos entender. Mas tem coisas que vão acontecer que é só você e a sua casa. Só você e o teu marido, só você e teu filho. Então, Deus ele trabalha como ele quer, do jeito que ele achar melhor, Deus ele trabalha. Nós só precisamos compreender e estar atento à vontade dele. E aqui nós olhamos que agora eles vão, e quando chega lá, ele prepara o altar. Prepara aquele altar. E quando ele prepara o altar, tinha lenha, tinha um fogo, porque para ter fogo tem que ter lenha. E quanto mais a lenha for boa, mais o fogo fica melhor. As brasas, né? Então, ali Isaac começou a observar. E ele, ao observar aquilo ali, ele começou a ver que estava faltando alguma coisa. Provavelmente, a Bíblia não relata, mas provavelmente Isaac já tinha visto o pai dele fazendo algum sacrifício. Porque para ele saber que aquilo ali estava faltando mais alguma coisa, ele já tinha visto. Então, é igual nós como pai, mãe, nós precisamos ser um exemplo para os nossos filhos. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos jejuar, participar dos cultos. Então, isso são muito importantes para que os nossos filhos, eles vejam, porque nós somos o espelho dos nossos filhos. Se nós dissermos que não pode mentir e nós mente, nós não estamos trazendo uma imagem boa para os nossos filhos.
Então, provavelmente, Isaac já tinha visto o pai dele fazendo algum sacrifício, para ele saber que estava faltando alguma coisa. Tinha lenha, tinha o fogo, mas faltava o animal. Eles amarravam o animal, colocavam no fogo, assar ali, queimar tudo para a fumaça subir. E ali nós olhamos que agora Deus estava olhando cada momento da vida de Abraão. Estava esperando chegar até o final, para depois ele intervir nessa situação. Então, naquele momento ali, Deus deixou Abraão ir em tudo, preparou tudo, fez o altar, acendeu o fogo, colocou o menino em cima do altar, e agora faltava acender o fogo. Primeiro tinha que matar o animal, para depois tocar fogo. Não era com o animal vivo, o animal tinha que ser morto. Então, por isso que foi por etapa. Primeiro a lenha, aí para depois mata o animal e depois acende o fogo. E agora, naquele momento ali, Abraão levanta o cutelo. É tipo um facãozinho, mais ou menos, se eu não me engano, o cutelo. E ali ele levanta aquele cutelo para imolar o seu filho. Imagine, eu não posso nem imaginar, irmão, a dor que Abraão estava sentindo naquele momento. E Abraão, ele tipifica Cristo, Deus. Deus deu o seu único filho. E Abraão também estava ali com o seu único filho para sacrificar. Então Abraão, ele tipifica Deus, Isaac, Cristo, e os dois moços que estavam lá, alguns dizem, né, tipifica o Espírito Santo, eu não sei, mas, amém. E ali nós olhamos que Deus deixou Abraão ir, preparou tudo. Imagine quando Abraão levanta aquele cutelo. Imagina, começa a imaginar a cena que foi. Começa a imaginar o que passou na mente de Abraão. Uma promessa com a qual ele sonhava. Uma promessa a qual ele imaginava que Deus já tinha prometido a ele, e a promessa se cumpriu. Ele já velho, e agora ele estava ali diante daquele seu filho para sacrificar. Imagine a dor de Abraão. Imagine a dor que também Deus não sentiu quando ele viu o seu filho pendurado ali na cruz, por amor a mim e por amor a você. Mas ele, naquele momento, ele deixou tudo acontecer com Jesus, porque era necessário para que nós hoje tivéssemos livre acesso de nós termos o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. E ao véu do tempo se rasgar, nós temos livre acesso entre Deus. Então nós podemos dobrar os nossos joelhos, aonde nós estamos agora, ou joelhar, ou ficar de pé e clamar a Deus por socorro, porque Ele está pronto para nos socorrer. Porque no Velho Testamento tinha que ter uma mediação entre Deus e o homem, era Moisés. Então Moisés estava ali para levar os pedidos. Nós olhamos que Moisés estava ali, trazia as informações, as mensagens que Deus dava para Moisés. Moisés transmitiu para o povo. Então tinha aquela divisão. E no sacerdote também, somente o sacerdote podia apresentar o sacrifício, as pessoas levavam os animais. E agora o sacerdote matava aquele animal, sacrificava aquele animal e queimava aquele animal. E ali nós olhamos que havia essa separação. Mas quando Jesus morreu, a terra escureceu. O véu do tempo se rasgou, a natureza chorou, porque a terra estava ali
estava para abrir a sua boca e engolir o Salvador do mundo. Mas tudo aquilo estava a morte de Cristo. Não foi um acidente. A morte de Cristo foi uma providência da parte de Deus para as nossas vidas. Porque se ali quando Adão e Eva pecaram, se Deus não providenciasse, em Gênesis 3,15, não providenciasse alguém da semente da mulher que nascesse e viesse da semente da mulher e passasse por tudo aquilo que Jesus passou, nós estaríamos perdidos. Então a cruz de Cristo, ela é valiosa para nós. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então que neste dia de hoje, venha pegar essa palavra para o teu coração. Lembra de uma coisa, você é importante para Deus. É muito importante para Ele. E por você ser importante, Jesus morreu na cruz do Calvário, passou por todo tormento que Ele passou, toda a tortura, coroa de espinho, carregando aquela cruz pesada. Quando foi pendurado naquela cruz, a cruz não era do tamanho dele, não era para ele, era para Barrabás. E ali Jesus levou o meu e o teu pecado. E o que você está fazendo para agradecer o sacrifício que Cristo já fez por você? Então aqui nós olhamos, Deus permitiu que Abraão fizesse todo aquele processo. E quando ele levantou para sacrificar, que Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, conhece o homem, conhece a mulher, ele entra na história. Ele já estava na história, mas naquele momento ali ele intervém naquela história. E naquele momento ali o Senhor agora brada, o anjo do Senhor bradou. Mas o anjo do Senhor bradou do alto céu e disse: Abraão, Abraão. Por que às vezes Deus chama sempre a pessoa duas vezes? É porque na primeira vez, às vezes você não consegue entender direito. Então a pessoa tem que repetir, e Deus também. Ele repetiu: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Que agora provar-te que tu me ama e não me negasse seu único filho. Então aqui naquele momento o animal já estava amarrado, os pés ali, para ser sacrificado. Mas era necessário que Abraão fosse até o fim para que ele pudesse viver o que Deus